O sentimento de solidão é um sentimento que quase todos nós já sentimos alguma vez nessa vida. E é um sentimento muito pesado, muito negativo, traz uma angústia, um amargor para a nossa vida. E nós temos também um sentimento de solitude, a qual somente poucas e selecionadas pessoas têm a oportunidade, têm o direito de sentir. Qual que é a diferença da solitude, da solidão? Por que será que a gente tem um medo tão grande assim da solidão? Por que a gente não gosta muito de ficar sozinho? E por que tem pessoas que gostam de ficar sozinhas e tem outras que detestam, que fogem a rodo, que fogem de qualquer maneira de estarem sozinhas? É sobre esse tema que a gente vai abordar aqui hoje e é um assunto muito profundo, então eu peço para vocês que vocês me ouçam com a cabeça e o coração abertos, porque é um assunto bastante delicado e que tem que ser tratado com muita profundidade e com muito respeito. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. O medo da solidão é um medo que muitos de nós já sentimos, algumas pessoas com um grau mais elevado, outras sentindo menos, mas de alguma forma a gente já teve o medo de ficar sozinho, de ficar em solidão. Porque é um sentimento ali meio angustiante, é um sentimento que a gente ainda não aprendeu a lidar com ele direito. E tem a tão apreciada solitude que as pessoas falam, que é você se sentir bem, você sentir um bem-estar, você gostar de ficar sozinho, aqueles momentos onde você está sozinho, serem momentos proveitosos, de deleite, de prazer, de preenchimento interno. Então, de onde que vem esse medo da solidão? Porque a gente às vezes se sente em solidão. Primeiro é necessário que a gente entenda um pouco esse sentimento de solidão, esse medo da solidão. Porque esse sentimento de solidão, assim como o de solitude também, mas voltando um pouco para o de solidão, ele é um sentimento que independe se você está de fato sozinho fisicamente ou se você não está. Então, assim como você pode se sentir em solidão quando você está sozinho na sua casa, por exemplo, ou sozinho em algum evento, você também pode se sentir em solidão em momentos onde você está com pessoas ou até mesmo com muitas pessoas. Você pode ir para uma festa de 100 pessoas e mesmo assim se sentir solitário, se sentir em solidão. Porque é um sentimento interno, não depende muito das pessoas. Tem gente que acredita, né, que tem gente que só se sente sozinha, só se sente em solidão quando não tá com outras pessoas, mas na realidade esse é um sentimento que até quando ela está com pessoas, você é passível de senti-lo, né? Você tem a possibilidade de sentir. Mesmo você estando com pessoas que você gosta, que você ama, que te percebem, você ainda se sente em solidão. A solitude é da mesma maneira. Como dizia o Osho, por exemplo, quando você está em solitude, quando você entra na solitude, aprende a ter solitude na sua vida, você pode estar em solitude quando você está sozinho no seu quarto, meditando, por exemplo, mas quando você vai para outros lugares, conhecer pessoas, quando você vai para a multidão, a sua solitude continua intocável. Você continua em solitude, você não se emaranha, não se mistura com a multidão, você continua preservando a sua individualidade. Então, tanto a solidão quanto a solitude, elas são estados, sentimentos interiores que independem se a gente está ou não com outras pessoas. A gente pode sentir tanto as duas estando sozinho ou estando com outras pessoas. A diferença entre elas é o quê? A solidão é um sentimento pesado, é um sentimento de angústia. Ela vem sempre muito atrelado a esse medo, né? Esse medo da solidão, esse medo de ficar sozinho, esse medo de sentir esse sentimento. Então é muito diferente a qualidade entre a solidão e a solitude. E, gente, se vocês forem perceber bem profundamente, quando a gente está com medo da solidão, medo de ficar sozinho, na verdade a gente já está vivendo essa solidão. Como Arlie Cravo ele fala, tudo aquilo que a gente tem medo, a gente já está vivendo. Então tudo aquilo que a gente teme, a gente já está vivendo.
Então, essas pessoas, ou a gente em determinado momento, quando a gente tá nesse medo da solidão, medo de ficar sozinho, a realidade é que a gente já está em solidão. Por isso que a gente se sente com tanto medo, com tanta angústia, porque a gente já está vivendo a solidão e a gente tem medo de encarar essa solidão, a gente tem medo de vivenciar, de que ela cresça. Então, na realidade, quando a pessoa ela tem medo da solidão, ela já está vivendo em solidão. Tanto que isso é provado no momento onde ela está com outras pessoas e essa solidão continua. Então isso significa o quê? Que não é as pessoas, a presença ou a falta das pessoas que traz a solidão para a vida dela. Mas sim é que a solidão está nela. Por isso que ela sente, seja para onde ela for. Então, essa solidão, esse medo da solidão, ele já é a própria vivência da solidão. A pessoa já está vivendo esse medo, ela já está experienciando a solidão. Por isso essa angústia é muito grande. E, gente, quando a gente fala de solitude, ela é uma solidão que foi vivenciada. A pessoa que ela tá com medo da solidão, ela não quer encarar o fato de que ela está sozinha, mesmo que fisicamente ou existencialmente, espiritualmente, ela não quer encarar que ela está sozinha. Então, esse medo da solidão, esse medo de encarar a solidão, é porque ela não quer constatar o fato de que ela está sozinha. Então ela não vivencia a solidão, ela não acolhe a solidão. Ela em nenhum momento vivenciou a solidão de fato. Embora ela já esteja vivenciando esse sentimento de solidão, ela não aceita, ela rejeita, ela se indigna. Ela quer de toda maneira não vivenciar isso, não encarar o fato, não encarar a realidade de que ela está sozinha. Ela não vivencia a solidão. E como ela não vivencia a solidão em momento nenhum, esse medo, essa angústia só vai aumentando. Então, embora seja contraditório, a solidão ela é assim. Quanto você acaba não vivenciando a solidão pelo medo da solidão. Só que esses momentos que você não vivencia a solidão, que você não aceita que ela exista, esses momentos onde você não aceita estar sozinho, esse medo só vai aumentando. E quando esse medo aumenta, aí mesmo que você não vai querer encarar a solidão, porque o medo tá grande. Então, à medida que essa pessoa ela vai se predispondo a se conhecer, a encarar a si mesma, ela passa a perder esse medo. E como esse medo era a única coisa que impedia ela de se conectar consigo mesma, ela para de evitar esses momentos, ela começa a aproveitá-los. Então é semelhante a uma pessoa que a gente acaba de conhecer. Às vezes a gente acha ela um pouco metida, um pouco chata, mas à medida do convívio, à medida que a gente vai conhecendo essa pessoa, essas primeiras impressões vão ficando para trás e a gente começa a encontrar lados legais daquela pessoa. Até um momento onde a gente descobre que a gente tem uma grande afinidade com aquela pessoa. Então, no começo parece que a gente é chato, parece que a gente é desinteressante, parece que é horrível ter que ficar só consigo mesmo. Mas à medida que você vai se conhecendo de pouco a pouco, você vai se descobrindo interessante. E aí, essa solidão se transforma em solitude. E a pessoa, gente, que tá em solidão, que vai para lugares e pensa que ninguém gosta dela, eu lembro até de ter visto um vídeo esses dias na internet, e ela falava assim, que as pessoas que se sentem solitárias, elas são pessoas um pouco orgulhosas, porque elas deixam de perceber as pessoas que estão percebendo elas, ou seja, tem as pessoas ali, os amigos dela, a família dela que tá ali percebendo, acolhendo ela, que gosta dela. Ela decide fechar os olhos para essas pessoas e decide focar no Joãozinho e na Mariazinha que não olha para ela. A visão dela tá bloqueada. Ela tá ali esperando que as outras pessoas parem a vida delas para poder se mover para ela, para poder vir fazer esse movimento. Vem alguém querer conhecer essa pessoa, escutar essa pessoa. E por essa pessoa já decretar na vida dela que ninguém gosta dela, que ela está em solidão, que ninguém presta, ela nem dá abertura para aquela pessoa chegar. Então a pessoa vai tentar falar com ela, ela corta. Ela nem percebe aquela pessoa, ela ignora. Então, na verdade, a pessoa mais ignorada é que mais ignora. Aí ela fica esperando, que ela fica num canto, sentada. Eu tô falando isso por experiência própria, tá? Não tô julgando não, mas tô falando o que eu fazia. Ela fica sentada de braços cruzados ali, esperando que alguém algum dia a perceba e a salve da própria solidão, em vez de ela simplesmente levantar e vir. Então, o que eu fui entendendo com o tempo é que, na verdade, essa barreira que existe entre nós e as outras pessoas é a gente que cria. Então, se eu quero conhecer outra pessoa, se eu acho a outra pessoa interessante, por que eu não vou lá e tento
começar a conversar? Por que eu não puxo uma conversa? Por que eu não falo um oi? Por que eu não vou até lá? Ah, mas se ela me rejeitar? Ah, mas se ela não gostar de mim? Aí eu vou procurar outra pessoa. A gente faz um dramalhão por coisas muito simples. Então a gente acha que as pessoas têm que parar a vida delas para elas perceberem quão maravilhosa nós somos. E na verdade não é. Cada pessoa, a pessoa mais especial da nossa vida é a gente. E a pessoa mais especial da vida da outra pessoa é ela. A gente não pode ser a mais especial na vida das outras pessoas. E a gente é a pessoa mais especial pra gente. Porque o momento onde cai um prejuízo pra gente, só a gente sente. E o momento que cai um prejuízo pro outro, o outro é que sente, não a gente. Por isso que a gente é especial pra gente. E o outro é especial pro outro. Mas não somos todos especiais. Eu não sou mais especial que o amiguinho. Não. É necessário que a gente saia dessa postura de ficar olhando o próprio umbigo, de ficar nessa postura narcisista infantil, pelo medo da rejeição, pelo medo da pessoa não falar um não pra gente. E a gente ir lá. Se a gente quer conversar com aquela pessoa, porque a gente não vai lá? Eu sei que é difícil. Então, às vezes, você tem que tratar isso com terapia. Talvez isso seja um trauma, uma questão muito profunda. Mas é necessário que, de pouco a pouco, você ir saindo desse medo. Porque, gente, o medo, ele não some sozinho. Você vai ficar ignorando o medo, do nada ele, pluf, sumiu. E você nunca mais vai viver aquele medo de novo. Não. O medo, ele some à medida que você o vivencia. De pouco a pouco. À medida que é saudável pra você. Uma hora ele vai embora. Então, você vai lá. Ai, tô com muito medo. Então, só fala um oi e sai. Ah, mas eu não consigo. Acena pra pessoa. Fala um bom dia. Sabe? Vai se abrindo. Às vezes, o que faz as pessoas se afastarem da gente ou ficarem distantes da gente não é a outra pessoa. Não é que a outra pessoa não quer saber da gente. É a gente que cria essa muralha interna. E aí, o que adianta a gente estar num show que tem 100 pessoas se a gente está fechado para essas 100 pessoas? A gente vai se sentir solitário, porque a gente está fechado. Então, na verdade, essa solidão que a gente sente é, na verdade, uma visão equivocada que a gente tem. Porque se a gente tivesse um olhar claro, a gente ia perceber que em todo momento a gente tem uma pessoa para trocar. Quando a gente vai na padaria, quando a gente vai na rua, quando a gente trabalha, quando a gente vai para a faculdade, ou quando a gente vai ir para qualquer evento, ou na internet, a gente sempre tem pessoas para trocar. Em todo local que você vai, tem pessoas. Então, não é uma desculpa dizer que não tem ninguém interessante, dizer que ninguém te nota. As pessoas te notam, mas talvez você tenha criado uma armadura em volta de você, uma muralha em volta de você, e que faz as pessoas não te perceberem. E aí não é culpa das pessoas, é responsabilidade sua se abrir para as outras pessoas, porque sinto muito, as pessoas elas não vão nos salvar da nossa solidão. Porque a solidão não foi o outro que causou. A solidão é a gente que tem. Então, não adianta a gente ficar esperando pessoas para salvar a gente da nossa solidão, porque a solidão é nossa, não deles. Então, o que a gente tem que fazer? Vivenciar essa solidão de pouco a pouco. Entrar em meditação, entrar em autoconhecimento. Querer aceitar o fato de que, às vezes, a gente não vai ter ninguém para trocar, ninguém para conversar, ninguém para brincar, mas aceitar a realidade, não ficar sofrendo. Que as pessoas têm que cuidar da vida delas, que a coisa mais especial na vida daquelas pessoas tem que ser a vida delas. Então, às vezes o outro tá passando por problema, tá passando por sofrimento, tá todo atolado ali até o pescoço aqui de problema, e a gente fica nessa postura imatura e narcisista, achando que o outro tem que parar a vida dele para nos notar aqui lá no cantinho sentado e no escuro. Não, é a gente que tem que se movimentar. A gente tem que ter esse movimento de ir pra fora, de se abrir também. É saudável, é humano que a gente tenha que trocar, que a gente troque. Então não é pra gente ficar num quarto escuro sozinho o tempo inteiro. A gente também tem que trocar. A gente também tem que ser maduro. Também tem que lidar com a rejeição. Tem que lidar com as críticas. A gente tem que lidar com as opiniões. A gente tem que aprender a lidar. Faz parte do nosso amadurecimento e da nossa evolução. Então é necessário que a gente vivencie esses momentos. Que a gente aceite que às vezes a gente vai estar sozinho. E aí a gente vai começar a cultivar a solitude. E quando a gente tiver cultivado a solitude, mesmo nos momentos que a gente tiver com a pessoa e tiver muito legal, a gente fala assim, agora já deu, agora eu vou pra minha casa, vou me reservar. Então, a gente percebe essa mudança, porque na verdade, a essência da solidão e da solitude é a mesma. Mas é que a solitude, a gente se permitiu vivenciar a solidão, então ela se transformou em solitude. Mas quando a pessoa está em solidão, ela nem se permitiu vivenciar a solidão ainda. Ela está com muito medo. Então ela não sente isso.
E aí ela tá perdendo uma grande oportunidade de conhecer a si mesma. Então é necessário que a gente saia do nosso umbigo, que a gente expanda um pouco, perceba a vida das outras pessoas, chegue para as outras pessoas, ajude outras pessoas, porque a gente não é o ser que mais sofre no universo. A gente não é tão especial assim quanto o nosso eguinho imagina. Assim como o Chico Xavier falava, quando ele se sentia muito sofrimento, quando ele estava muito triste, quando a cruz dele estava muito pesada, ele olhava para as outras pessoas e via que tinha pessoas que sofriam muito mais que ele. E aí quando ele via o sofrimento dessas pessoas, ele esquecia do sofrimento deles, porque o sofrimento dele, na verdade, era ele que criava. A dor existia, claro, mas o sofrimento ele fazia era porque ele fazia um dramalhão com aquela dor. E quando ele olhava para o outro, quando ele saía do próprio umbigo e olhava para o outro, ele percebia que na verdade o outro estava passando pela mesma coisa que ele, e às vezes até mais intensa que a dele. E aí ele esquecia um pouco dos próprios problemas. Então, talvez a questão seja você sair um pouco do seu umbigo, ficar achando que papai, que mamãe, que amiguinho, que parceiro tem que parar a vida para te satisfazer e começar a você se satisfazer, a você ajudar outras pessoas. Porque senão a gente vai viver numa postura imatura e narcisista o resto da nossa vida. E aí vai chegar, nosso medo da solidão vai ser tão grande que mesmo que a gente chegue num show de 100, 1000, 1 milhão de pessoas, a solidão vai continuar com a gente. Porque a gente vai ter medo de encontrar a si mesmo, a gente vai ter medo de encarar a si mesmo. E é assim que a solidão cresce. É assim que esse sentimento de solidão permanece. Então se você quer transformar a sua solidão em solitude, aprender a gostar de ficar consigo mesmo, você tem que parar de achar que as pessoas têm que parar a vida delas para te satisfazer e também entender que é você por si mesmo. E que com certeza, se você encarar essa dor, essa solidão, mesmo que um pouco desconfortável no começo, então a solitude vai poder florescer na sua vida e você finalmente vai conhecer a pessoa mais legal que você vai poder conhecer na sua vida, que é você mesmo. Então esse é o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like e se inscrever no canal, para esse conteúdo que nós criamos juntos aqui ele cresça e ele possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.